apóstolo, um livro escrevido por Lucas, inspirado totalmente pelo Espírito Santo. Atos dos Apóstolos devia ser ato do Espírito, porque desde o começo ao fim você vê o mover que Deus faz através do Espírito Santo na vida de um crente. Atos 12. Porque naquele mesmo tempo o rei Herodes estendeu as mãos sobre a igreja para maltratar, e matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradava aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro, que era os dias asmo. Havendo-o prendido, o encerrou na prisão. Entretanto, a 4 quartéis de soldados, para que o guardasse, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. E quando Herodes estava para fazer comparecer nessa mesma noite, estava Pedro dormindo entre 2 soldados, ligado com 2 cadeias. E guardava diante da porta e guardava na prisão. Eis que sobreveio o anjo do Senhor. O 7. Resplandeceu uma luz na prisão. Tocando Pedro no lado, despertou, dizendo: levanta depressa. E cairão-lhe das mãos as cadeias. E disse-lhe o anjo: cinge-te, ata tuas sandálias. E eles fez assim. E disse mais: lança às costas tua capa e segue-me. E saindo seguiu, e não viu que era real o que estava sendo feito pelo anjo, mas cuidava que viam alguma visão. E quando passaram a prisão, o segundo guarda chegaram à porta de ferro, e para a cidade a qual lhe abriu, pois assim mesmo, tendo saído, percorrido uma rua, logo o anjo se apartou dele. E Pedro, tornando em si, agora sei verdadeiramente que o Senhor enviou o teu anjo e me livrou da mão de Herodes e tudo o que o povo do judeu esperava. Pode se assentar, igreja. Aleluia. Estamos com 2 caixas desligadas ali. Eu creio que fui colocar a cortina, desliguei as 2 caixas, mas o som está ambiente para pregar a palavra de Deus, amém? A Bíblia vai dizer em Atos dos Apóstolos, capítulo 12, que Herodes, esse Herodes a qual vamos dizer, ele é neto de Herodes, a qual Herodes perseguiu as igrejas no tempo de Jesus, as crianças, matava as crianças. Esse Herodes que nós vai dizer é neto do Herodes Agripa. Esse é o terceiro Herodes. Herodes era um título levantado por Roma, era uma autoridade levantada por Roma. A Bíblia vai dizer que o Evangelho vinha pregar, o Evangelho vinha crescer, o Evangelho vinha ser anunciado, mas a Bíblia vai dizer que esses crentes não eram reconhecidos como cristãos, eles eram reconhecidos porque pregavam a palavra do caminho de Deus, a palavra a qual Deus aparece a eles em Atos 1, e diz o estudamento de todas as instruções, que uma igreja tinha que ser, que uma igreja tinha que padecer, e que uma igreja tinha que fazer, para a glória de Deus ser manifestada na minha e na tua vida. Eita Deus fiel. A Bíblia vai dizer que Pedro é cerrado na cadeia com Tiago. Tiago era o maior avivalista daquela época. O Tiago, agora a Bíblia traz, é o Tiago, irmão do apóstolo João. A Bíblia vai dizer que foi o primeiro apóstolo a qual morreu a espada. O interessante
da palavra do Senhor é que Herodes, quando mata Tiago, ele pensa que está no controle da situação. Ele pensa que está no controle do quadro da história. Ele pensa que ele manda na situação. Mas quando Tiago morre, Tiago não morre pelo aval de Herodes. Tiago morre porque o decreto de Deus na vida de Tiago já tinha acabado. A história e o projeto de Deus na vida do apóstolo Tiago já tinha encerrado. Então quem estava no comando da história não era Herodes, e sim o Deus poderoso que acampa os anjos para te dar livramento. Glória a Deus. Era perto da Páscoa, e pelo Evangelho ter sido pregado muito, começou uma revolução a qual os crentes vinham nascendo, os crentes vinham crescendo. A Bíblia vai dizer que o cenário era o quadro romano que mandava aquela época, mas Cristo, quando tinha uma promessa na vida de Pedro, Deus tinha que estabelecer a igreja na terra. Por isso já olha para o teu irmão do lado e diz: quem tem promessa de Deus não morre antes do tempo. Quem tem promessa de Deus não desce antes do tempo. Quem tem promessa de Deus não vai padecer antes do tempo, porque o Senhor vai mandar um anjo para te livrar. Aleluia. A Bíblia diz que Herodes, como já era o terceiro, Roma já era sanguinário. Herodes cria uma estratégia agora. Eu vou fazer o meu nome, eu vou fazer o meu império, eu vou fazer o meu reinado agora sobre qual? Sobre a igreja que Cristo tinha levantado. Porque algo que é levantado é algo que incomoda muita gente. E quando o evangelho ia pregado, via que muitos cresciam junto com o poder de Deus. Acaba a história de Tiago. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, ele tinha uma promessa. A Bíblia diz no Evangelho de João, capítulo 21, de verso 18 até o 23. Pedro, quando você é menino, você faz o que você quer, você anda da maneira que você quer. Mas quando for velho, Pedro, te levarão para um lugar a qual você não vai querer ir. Pedro, ele estava embaixo de uma promessa. Pedro estava embaixo de uma chamada. Pedro estava embaixo da bênção e da autoridade de Deus. A Bíblia vai dizer, quando o anjo desce para ter um encontro com Pedro, Pedro estava no meio de dois soldados. A Bíblia vai dizer que é difícil de acordar o apóstolo Pedro, porque quem tem promessa de Deus, quem tem promessa de Deus, não se preocupa que está faltando, não se preocupa que está sem pagar, não se preocupa que está tudo prendido, amarrado no cárcere da tua vida. Ele sabe que na hora que Deus quiser acabar com a tempestade, o anjo vai descer para poder trabalhar. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deus Santo! A Bíblia diz que o anjo desce. Eu não vou entrar na conjectura nem na teologia, mas esse anjo que desce pelos judeus é o próprio Deus. É o próprio Deus, o próprio Jesus que desce e acorda Pedro. Quando ele acorda Pedro, Pedro pensa que está sendo uma visão. Pedro é levado. Pedro é levado até o livramento do cárcere. Mas o que me chama a atenção, e muito grande no 7, eis que sobreveio o anjo do Senhor, resplandeceu uma luz na prisão, tocando Pedro do lado, despertou, dizendo: levanta. A luz de Deus, ela sempre vai estar para despertar, mas a tua carne sempre vai fazer você querer dormir espiritualmente. Quando o anjo aparece para tocar Pedro, Pedro está dormindo, porque a carne, o cansaço, muitas vezes faz nós dormir em meio à obra que Deus tem. Mas a palavra do Senhor diz: desperta do que dormes, porque o reino de Deus é vida, e além de ser vida, é vida com abundância, abundantemente na graça, no conhecimento, no poder, na virtude, na autoridade, na minha e na tua vida. Glórias a Deus! Pedro estava debaixo de uma promessa. Glória a Deus! A diferença de Pedro é que a promessa, quando ela é bem feita e alicerçada na tábua do coração, não tem tempestade nem vendaval
que acaba com a promessa de Deus. Pedro sabia que ia morrer. Pedro já estava pronto para morrer. E além de estar pronto, mata Tiago. É a mesma coisa para eu e você no cárcere. Mata um de nós primeiro. A sequência é o que já está para vir. Mas quando Deus faz uma promessa na tua casa, na tua família, na tua história, você nunca vai ver morrer. Você vai ver o Senhor trabalhar. A Bíblia diz no Salmo 34, verso 7: o Senhor acampa o anjo ao redor daquele que o tem, guardando e livrando de todo mal. Ele estava embaixo de uma base bíblica. Deus, os judeus criam que o anjo estava acampado em todas as vezes da história dele. É por isso que esse salmo vem como uma base. É porque a gente nunca está só, mas sempre está acompanhado com o poder de Deus. Mas tem muito crente hoje que anda pensando que está só, anda chorando, triste, fatigado, cansado, derrotado, porque pensa que anda sozinho. Mas se ele soubesse com quem que ele anda, ele parava de questionar o tempo e descansava, e meditava, e deleitava na presença do Senhor. A Bíblia vai dizer que a igreja fazia contínua oração. A Bíblia vai dizer que essa igreja está na casa de Maria. Quando o apóstolo Pedro vai até lá, sai uma menina. O nome dela é Ródia. Ródia vê Pedro, ouve a voz dele e não acredita. Mas a Bíblia vai dizer que Pedro, falando, reconheceu a voz dele. Mas a igreja orava em contínua oração. Tem vezes que a tua prova não chega, a tua luta, a tua bênção não chega, que a tua prova é tão constante, e você começa a orar, você começa a interceder, e muitas vezes a tua bênção já bateu na porta da tua casa, e você não está entendendo que você já foi abençoado pela promessa de Deus. Aleluia! Quando a igreja continua a oração, a Bíblia diz na epístola de Tiago, que a oração de um justo, ela pode muito em seu efeito. Glórias a Deus. Aleluia. A diferença é que os crentes que descem hoje já não é mais justo, já não sabe o que é justiça, já não sabe o que é se limpar, já não sabe o que é purificar, já não sabe o que é compreender, o que é entender, o que é respeitar a promessa de Deus. Quando desce, desce de qualquer jeito. Deus não vai responder a oração de qualquer jeito. Deus vai responder a oração do justo. Glórias a Deus. Quando a igreja orava para Pedro, a igreja estava numa só Comunhão. Evangelho de Mateus 18:18. Tudo que ligaste na terra Será é ligado ligado no no céu. céu. Quando a igreja é unida, a Bíblia vai dizer que a glória de Deus é estabelecida. Quando a igreja orava, Deus enviava o anjo. Além de Pedro estar embaixo de uma promessa, ele tinha um apoio da igreja. Além de Pedro estar embaixo de uma chamada, ele tinha a comunhão da igreja. Não adianta ficar pregando, não adianta ficar revelando, não adianta ficar falando, se você não entrar na mesma comunhão que eu estou perante Deus. Eita Deus! Porque vai ser desligado. Não adianta eu estar pregando aqui, você está com a cabeça no seu problema. O seu problema vai ser seu Deus. A Bíblia vai dizer, ou serve a Deus ou serve Mamon. Por quê? Porque Mamon era estabelecido Deus do dinheiro naquela época. Ou Deus falou, você segue Mamon ou você segue minha presença. Não tem como você adorar tua luta, você adorar sua prova, você adorar seu problema e adorar Deus ao mesmo tempo. A Bíblia vai dizer, não jorra numa fonte dois tipos de água. Ou você entra para adorar, ou você pede força para adorar também. Porque Pedro falou, para onde eu irei, Senhor? Se só o Senhor tem a resposta da vida eterna. Você está pensando em parar? Você está pensando em desistir? Você está pensando em voltar para trás? Não vai ter sucesso! Por quê? Porque você já veio para a luz. Amante ou prominácia. Quando você vem para a luz, o anjo desceu com a luz na prisão. Quando o anjo desce com a luz na prisão, automaticamente a luz te libertou. Porque a Bíblia vai dizer, aonde a luz está, as trevas não prevalecem. Quando você entra para a luz, não tem como voltar para a treva. Quando você vive na luz, não tem como voltar para a treva. Quando você voltar para trás, vão dizer, mas você não era dele, andava com ele, evangelizava com ele, dava glória por ele. O que
você está fazendo aqui? É o descanso. Aleluia. Glórias a Deus. Eu vou dar um descanso, porque a minha fé não está muito grande. Aí eu vou abandonar um pouquinho as coisas de Deus e daqui a pouco eu volto. Se dá tempo de você voltar mesmo, mas a Bíblia vai dizer que o Espírito anda por lugares vazios, não tem aonde ele repousar. A Bíblia vai dizer que ele fala: voltamos para a nossa casa, achando ela ordenada, sem dono. A Bíblia vai dizer que volta com ele 7 legiões a mais, e o estado daquele princípio daquela pessoa será pior do que o estado que ela estava. Por quê, pastor? Porque você não conheceu eu não para virar as costas. Eu não conheceu a missionária não para virar as costas. Você conheceu aquele que a Bíblia diz: todo o joelho se dobrará e toda a boca confessará, dizendo só o Senhor é Deus. Aleluia. Você virar as costas para o pastor, amém. Josué diz: socorro de outro lado virá. Mas se você virar as costas para Deus, você nunca vai ver o sucesso da tua vida. Você nunca vai ver a qualidade da obra que Deus tinha na tua vida. Deus vai te conhecer na dor. Deus vai te conhecer no dia mau. Deus vai te conhecer no dia que todo mundo colocar você para baixo. Pedro já tinha passado por 3 cadeias. Pedro já tinha saído das cadeias ileso. Herodes, sabendo a qualidade de Pedro, manda pôr 2 homens dentro da serra. 2 para fora. No conjunto do contexto, era 16 soldados. A Bíblia vai dizer: uma segurança forte para segurar um homem desarmado, um homem sem arma, sem espada. É muita segurança. Está pensando que a investida de Satanás contra a tua vida é pouca? A investida de Satanás contra a tua vida é grande. Mas você não tem arma, mas você não tem nada. Mas você tem o maior, que é Deus na tua vida. Glória a Deus. Santo Deus fiel. Vamos descer? Analfabeto. Era Pedro. Pescador. Pescava para comer, para sobreviver. Era o trabalho, o ritmo daquela época. Jesus chamou ele e disse: Pedro, larga tudo e me. Farei você pescador de água e não de peixe. Está entendendo o segredo? Jesus te chamou para quê? Jesus te escolheu para quê? Jesus decretou na tua vida o quê? Porque você tem que receber a chamada e praticar ela. Mateus 7:24. O que ouve a palavra de Deus e pratica é um homem prudente. Edificou a casa sobre a rocha. Pode vir a palavra que for, dá alicerçado. Mas se ele ouviu a palavra de Deus e não praticou, é um homem insensato. Vendo a aprovação, destrói aquela casa. A Bíblia vai dizer que é grande a sua ruína, a sua queda. Você tem que se conhecer. Você tem que saber o que você quer. Você tem que saber o que você deleita da parte do Senhor. A Bíblia vai dizer: pedi, pedi e dai-se-vos-á. Qual que é o filho que lhe pedir um pão, dará uma pedra. A Bíblia vai dizer: bater, bater e abrir. Buscar e achar, invocar que nos está perto. O Senhor dá todos os recursos para minha alma e tua alma se levantar perante Ele. Aí o cenário de prisão, o cenário de luta, o cenário de derrota, a qual o adversário, a qual Herodes queria pôr na vida de Pedro, talvez ele pensou que ia parar a chamada que Deus tinha na vida do apóstolo Pedro. Mas é diferente. O quê? É a diferença de quem segue e de quem foi chamado para seguir. É diferente você saber que Deus te escolheu. Ele não pegou você na multidão, não. Ele te escolheu. A Bíblia vai dizer pelo profeta Isaías que gravado nas mãos dele está o teu nome. Deus não é irresponsável quando ele te chamou. Ele já sabia da tua força. Ele já sabia da sua capacidade. E ele já sabia que você ia passar luta, situação difícil como Pedro. Mas o anjo do Senhor ia estar acampado para te livrar de todo o cenário de derrota. E te dizer: vamos comigo, Pedro.
Você pode pensar que é sonho, mas quando sair lá fora, você vai sair livre. Quando você vê o que é livre, você vai ver que é Deus que te livrou dos cárceres, que é Deus que te livrou da prisão, que é Deus que te livrou da macumba, da palavra de derrota, da maldição. Deus te ama, aleluia. A Bíblia diz pelo Osés, capítulo 4, de verso 6. O meu povo perece, porque lhe faltou conhecimento. Em outras traduções, o meu povo é destruído, porque lhe faltou conhecimento. Vai doer. Aí pega só o que você aguentar. Sabe por que muita derrota você aceita? Porque você não tem uma base bíblica para enfrentar seu adversário. Sabe por que muita derrota te pega? Porque você não tem uma base bíblica para decretar vitória na tua casa. Prova, pastor? Eu provo no contexto. A Bíblia vai dizer que Jesus, 40 dias sendo transportado para ser provado por Satanás. A Bíblia vai dizer que Jesus não usa estar repreendido. A Bíblia vai dizer que Jesus não ouve, não fala. A Bíblia vai dizer que ele diz: está escrito, está escrito, está escrito. Por quê? Porque você só vê no que está escrito. O resto é heresia. Verdade, Deus. Ah, Martinho Lutero, Pablo, não quero saber heresia. Aqui é a retidão. Aleluia. Pedro vivia embaixo de uma retidão. Pedro, sobre ti edificarei a minha igreja. Sobre as portas do inferno não prevalecerá contra ela. Quando você recebe a chamada, você pode ter os altos e baixos que lhe viram. Mas quem te chamou garante. Eu voltei porque eu estava fraco. Eu voltei porque a minha mulher fez isso. Eu voltei porque meu marido fez isso. Eu voltei porque eu lutei sozinho. Minha mulher não estava de acordo de lutar comigo. Luta sozinho. A salvação seu marido vai te garantir? Sua mulher vai te garantir a salvação? Pode andar dois juntos, irmão. Mas a salvação é individual. Jesus disse que vai dar dois no leito. Vai subir um, outro vai ficar. Vai ser dois no campo. Vai subir um, vai ficar. Não se importa não. Se importa de amar, de cuidar, de dar uma assistência. Mas a salvação e buscar o reino de Deus tem que ser mais profundo. Pedro, ele errou, ele falhou, ele voltou para trás, ele murmurou. Mas quando ele recebeu a chamada, só de judeu, em Atos 1 em diante, ele ganha 5.000 e depois 3.000. Uma pessoa que ela passa os altos e baixos, igual o pastor Jacinto fala, passou na biqueira, passou no mundo, passou na prostituição, passou na droga, quando ele é tirado para fora, ele é tirado para um cenário inteiro ouvir o que Deus fez. Então não se esconde o talento que há na tua vida. Porque Cristo, quando busca Pedro, ele busca porque ele fez uma chamada. Quando Cristo te buscou, ele buscou com uma chamada. Qual que é o problema, pastor? O problema é que a chamada vai ser cobrada. E a gente não está no posicionamento de prestar conta dela um dia. É, Senhor, vai dessa maneira, Senhor. Pode pregar a Bíblia o que for. Lúcifer era um anjo de energia autoral de Deus. Os historiadores e a teologia prova que os anjos sentavam para ver Lúcifer porque era a perfeição de... Onde está? No abismo. Sabe quando a gente se perde? Quando a gente pensa que está pronto para tomar nosso próprio rumo, nossa própria vontade. Pedro voltou pela falha. Quando Cristo chama ele, ele suporta tudo. Quando um Pedro é morto, ele é crucificado no madeiro. E ele fala: vira de ponta cabeça a cruz, porque eu não sou digno não de morrer que nem meu Senhor. Quando ele recebeu a chamada, ele recebeu a Eneastor, a tempestade, a situação difícil. O quadro da tua vida que você pode estar passando, Deus vai respeitar. Pode ficar tranquilo. Mas ele vai respeitar até a sua estrutura. Porque depois que você tiver cingido, Deus falou para Pedro: veste a capa, a sandália, a placa, e ó. Falou ou não falou? Falou. Mas quando ele era novo, falou: Pedro, para. Quando você se converter, testifica.
Viu? Essa caminhada sua pode ser que não é de crente. Quantas vezes eu fiquei no mundo aí, sendo crente, dando mau testemunho, fazendo um monte de troca, enganando os outros? Você não tem. Deus levantou alguém para botar o dedo na minha cara? Não, tem consequência quem você e Deus, irmão. Eu fui na igreja, estava no erro e o pastor não me repreendeu. Não. Tem consequência que vai ser você e Deus. Pastor nenhum vai revelar, apóstolo nenhum vai revelar. Você faz a nossa vida por tete a tete. É você e Deus. E sabe por que glória? Porque Ele não só te formou, mas Ele te gerou antes mesmo do ventre da tua mãe. Primeira Gênesis. Então quem vai tratar com você é quem te conhece. Amando prometélia. Remanto como não mandou ré. E aí, pastor? Ele conhece aonde dói. Ele conhece aonde machuca. Ele conhece aonde vai te colocar no estreito. Glória a Deus, aleluia. Aonde você quer chegar, pastor? Nunca vira as costas para chamar. Nunca vira as costas para Deus. Pode colocar você no cárcere. Pode fechar todas as portas. Pode fazer o que for. Mas ficar embaixo de uma promessa. A hora certa ele manda um anjo te levantar e te colocar para marchar. Aleluia. Ele coloca a promessa para andar. Por quê? Porque a promessa não tem validade, que nem o chocolate, o guaraná que a gente come. A promessa, ela é eterna. Além de eterna no cumprimento, é eterna na glória. Isso gera o quê, pastor? O missionário Apolo falou. Renúncia. Aquele que vinha após mim, renuncia a si mesmo. Dói, pastor. Semana que vem, quem pregar que Deus vai na direção só de bálsamo. Vai ser um bálsamo de Deus. Mas eu vou encerrar esse culto ainda, dizendo que Deus não te chamou para ficar do jeito que você está, não. E nem aceitar as cadeias que te prendem. E nem aceitar as derrotas que botaram no teu coração. E nem aceitar a destruição que decretaram na tua vida. Não. Vamos trazer Herodes como o adversário nosso agora. Quantos Tiago tem morrido do teu lado? E quantas cadeias? Quantas cadeias? Herodes tem posto, já tem posto na tua vida, no teu ministério. Amando provinácia. Quantos soldados do inferno tem ido na tua casa te prender e fazer a obra de Deus? Vamos descer? Quantos enxu é mandado? Macumbaria, palavra de derrota, crente afastado, pastor sem compromisso, sem caráter, sem nada, e decreta na minha e na tua vida derrota. É, Jeová, dessa maneira, Senhor. Se não é um anjo merecedor, eu merecedor? Nunca. Você? Nunca. A Bíblia vai dizer, se for perfeito, já menti, porque a perfeição é só de um. Mas a Bíblia vai dizer, procurar a perfeição. Quanto mais eu quero fazer para Deus, eu estou que nem Paulo. O bem que eu quero fazer, eu não faço. Mas o mal que eu não queria fazer, eu faço. Está entendendo? Como que Paulo desceu? Porque é tão difícil fazer para Deus lá. E andar no que ele decretou. Mas o que é para nós fazer? Para entristecer a Deus, a gente faz toda hora. Ontem nós orávamos no monte. Quando eu vou bem pro cantinho, o bichão vai bem no meu ouvido e ronca. Aquilo me tremeu inteiro. E nós oramos, o irmão orando que estava lá. Pastor Jaci, Januel, Lázaro, Marinho, pastor. Todo mundo intercedendo. A fúria do adversário é tão grande pela comunhão, porque além da comunhão tirar preso, feito da prisão, a comunhão destrói as cadeias que tentam nos atingir. Mas a palavra revelada que Deus deu ontem, alguém lembra qual foi o final? Vigie. Ai. Parece que hoje eu acordei e tinha legiões do meu lado. Que faltou explodir a cabeça. De tanta ira, de tanta coisa para o adversário daqui a pouco. É sua, pastor? Não.
Eu sou bem simples e eu tenho minha tribulação. Mas o meu adversário, ele é muito grande. Sabe qual que é o problema? Que ele ainda é invisível. E a Bíblia diz que ele se transfigura em anjo de luz. Ele faz o cenário que ele quiser. E quem é a prudência? Nós. Se não tiver, entra dentro. Qual que é o cenário que ele fez na vida de Pedro? Mata Tiago. Intimida a fé desse aí. Vamos ver se ele aguenta. Mas quem estava embaixo de uma promessa, ele lembra que ele não morre antes do tempo. Então a palavra final é descansa. Descansa! Descansa! Porque você está embaixo de uma promessa e de uma chamada de Deus. Glória a Deus. Quando seu adversário falar que você é gordo, que você é feio, que você é baixinho, que você é estranho, que você não canta, que você não prega, que você não vai produzir, que você não vai edificar, que você é um derrotado, que você não é bonito, que você é várias coisas, e várias coisas podem usar de exemplo. Qual que importa, pastor? O que descer do seu lado, ele toca. E quando ele toca, as cadeias quebram. E a luz cria o caminho. Deixa o Espírito Santo te tocar hoje. Aleluia. Para ele criar o caminho novo para a tua vida. Glória a Deus. Não aceite derrota. Nós estamos no tempo de decolar, mas está na graça. Mas está na graça, pode vir o que for. Ninguém vai parar ninguém, porque nós estamos embaixo de uma promessa, de uma chamada, de uma qualidade que Deus colocou na terra. Interessante que a igreja crescia. Mas a igreja não usou de força para buscar o apóstolo Pedro. Vai fazer rebelião para as coisas de Deus? Hoje em dia é rebelião, né? Hoje em dia é toca em mim que Deus vai tratar com. Os crentes macumbeiros de hoje em dia. Os meus crentes no meu tempo, eles ajoelhavam, né, irmão Paulo? E eles falavam, Pai, tenha misericórdia de mim também. Que a gente não sabe o que faz. Hoje é se ele tocar em mim, ele vai ver. Não existe ninguém melhor para Deus, não, igreja. Existe só um galardeador entre o céu e o inferno. E morreu, e hoje ela vai fazer menção dele. E ao terceiro dia ressuscitou. E disse para você, Mateus 6,6, entra no teu quarto, fecha a porta, fala tudo para mim, conversa comigo, dialoga comigo, mostra o que você quer de verdade. Porque a transparência de um justo pode muito seus efeitos. Fica de pé, batendo palma para Jesus.